Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Vamos ao resumo semanal de Quando Me Apaixono, de 5 a 9 de agosto. Nesta semana, Renata é humilhada na festa de Matias. Regina e Renata se conhecem e sentem uma forte conexão. Gonçalo pede o divórcio para Josefina. Saiba como isso e muito mais vai acontecer a partir de agora. Para ajudar o canal, deixe sua curtida e seu comentário. Regina diz a Inês que Gonçalo disse que elas iriam receber o convite no e-mail, mas até agora não chegou nada. Josefina se recorda de quando descobriu que Roberto não deixou sua filha no testamento. Ela liga para Soto e diz que precisa de um favor muito especial. Augusto e Carlos se conhecem no aeroporto. Depois de conversar seriamente com Matias, Renato o convence a dar um tempo de 3 meses no relacionamento, para depois decidir se ficam juntos ou não. Regina decide acompanhar Jerônimo à festa de Matias para que ele possa desmascarar Roberta e depois voltar para a Espanha. Roberta e Diego fazem planos para se vingarem de Renata durante a festa. Roberta diz a Josefina que já está armando a surpresa para Renata e Matias e que será inesquecível. Josefina ri e quer saber o que Roberta está tramando. Augusto e Carlos falam sobre negócios e ele fica sabendo que Duran quer comprar a Bonita. Carlos pergunta por que Augusto está tão interessado em comprar a propriedade. Augusto diz que é um capricho. Carlos revela a Augusto que é amigo de Jerônimo e está indo passar alguns dias na fazenda. Jerônimo confessa a Regina que ficou balançado com Adriana e está muito interessado por ela. Ele diz que sentiu uma forte conexão com ela e que ela marcou sua vida. Ágata, antes de ser submetida a uma cirurgia de risco, escreve uma carta para Honório, para que a abra depois de sua morte, onde revela que Adriana é sua filha e pede que cuide dela. Carlos chega à fazenda e conhece Matilde e Lázaro. Augusto também retorna à sua fazenda e comenta com Ezequiel que precisa vigiar o amigo de Jerônimo, pois tem certeza que eles estão planejando algo. Ele manda o capataz pedir à esposa, Alzira, que vigie Carlos Estrada. Ezequiel diz que é uma bênção a Alzira trabalhar na Bonita, porque através dela ficaram sabendo do cultivo das maravilhosas uvas. Renata e Jerônimo, antes de dormirem, pensam um no outro, ao mesmo instante. No dia seguinte, Carina, chorando, conta ao padre Severino que seu marido está bebendo muito e teme que se transforme em um alcoólatra. O padre pede que Carina não veja problemas onde não tem. Alzira e Álvaro se encontram e andam juntos. Matilde serve muito bem Carlos, e ele conta para ela e Lázaro sua história de vida. Josefina segue tratando Renata como trapo e diz: "Você teria que nascer novamente para poder me agradar." Roberta está curiosa para saber qual é a surpresa que Jerônimo vai lhe fazer durante a festa de Matias. Matias diz a Honório que a mãe de Adriana irá operar e que ela se chama Ágata. Honório fica surpreso ao ouvir esse nome e comenta com o sobrinho que já namorou uma Ágata Beltrán no passado. Matias diz que esse é justamente o nome da mãe de Adriana. Roberta diz a Josefina que naquela noite Renata irá chamar a atenção de todos, mas não da maneira que ela sempre chama, e sim de uma maneira bem diferente. Josefina pede que Roberta tome muito cuidado, pois não quer que ela seja prejudicada e que seu único interesse é que Renata e Matias terminem. Josefina aconselha que Roberta tente ocupar o lugar de Renata nas vidas de Gonçalo e Matias. Alzira e Álvaro se paqueram. Regina diz a Antônio que irá viajar com ele, e ele fica muito feliz. Roberto e Diego planejam algo terrível contra Renata. Josefina diz a Constança que então foi ela quem apresentou Gonçalo e Regina, e não foi ela que foi atrás da família Monterrubio. Ela pergunta o que mais a cunhada sabe sobre Regina, além do sofrimento de ter perdido a filha. Constança diz que ela não perdeu, e sim foi roubada, e não sabe mais nada sobre ela ainda, mas tem certeza que elas serão grandes amigas. Josefina diz que elas não têm nada em comum. Constança diz que tem mais em comum com Regina do que com ela. Não se controla e chama a cunhada de golpista. Josefina pensa consigo: nem pensem em empurrar essa cretina para o Gonçalo, porque não sabe do que sou capaz. Ágata está esperando por sua cirurgia e Renata e Adriana entram ali no quarto do hospital para conversar com ela. Ágata pede que Renata nunca se afaste de Adriana. Alzira ouve quando Lázaro diz a Carlos que Rafael tentava plantar as uvas, porém nunca obteve sucesso, até que um dia plantou e a videira floresceu. Carlos liga para Jerônimo e diz que se ele não viu os vinhedos de Rafael, é por isso que passou pela cabeça dele vender aquelas terras.
Ele diz ao amigo que ele precisa vir o quanto antes para a fazenda e que agora entende por que Augusto está tão interessado pelas terras. O filho de Inês sofre uma hemorragia nasal e é levado para o hospital. Renata elogia Roberta, diz que ela está muito gata e bonita com um vestido azul. Ela sugere que a irmã coloque o cordão com a letra R. Roberta se recorda que ela acabou deixando seu cordão em cima da cama de Rafael na fazenda. Ela diz à irmã que seu cordão deve estar no cofre e não quer pedir para abrir, pois todos estão organizando a festa. Roberta pede que Renata empreste seu cordão. Começa a festa de Matias. Jerônimo chega à mansão Monterrúbio e Matias recepciona o amigo com muita alegria. Matias apresenta Renata como sua namorada para Jerônimo. Os dois ficam em choque ao se verem. Jerônimo descobre que Adriana, na realidade, se chama Renata. Matias sai para receber os demais convidados. Jerônimo questiona Renata se era Matias quem ela esperava na noite que lhe beijou. Renata nega e diz que estava esperando outra pessoa. Roberta chega ali e cumprimenta Jerônimo de forma muito íntima. Ágata diz a Adriana que já deixou seu testamento preparado e que ela ficará com o apartamento. Adriana chora muito pensando na chance de perder a mãe. Constança se preocupa em receber bem Regina, o que irrita Josefina. Depois, Josefina avista Jerônimo com Roberta e diz a Renata: "Parece que ele está interessado na sua irmã, então eu vou te pedir para se manter afastada dele, por favor. Não seria a primeira vez que um rapaz se interessa pela sua irmã e por um passe de mágica ele começa a se interessar por você." Roberta tenta envenenar a alma de Jerônimo contra Renata durante a festa. Durante a dança, o cordão de Roberta cai no chão e ela diz que ela e sua irmã têm o mesmo cordão, porém, ela nunca o tira. Ao que tudo indica, Andrezinho tem a suspeita de leucemia, o que deixa Inês e Isidro abalados. Renata conversa com Adriana e conta que Jerônimo é amigo de Matias e está na festa. Ela diz que também ficou sabendo que ele é pretendente de Roberta. Matias diz a Jerônimo que Renata lhe disse que é apaixonado por ele desde criança, mas que atualmente ele está mais apaixonado por ela do que ela por ele. Constança estranha a demora de Regina e Inês. Gonçalo diz à irmã que pediu que Roberta enviasse o convite para elas pelo e-mail. Constança diz a Honório que quem dera seu irmão tivesse se casado com uma mulher como Regina ou como Inês, e não com uma cobra como Josefina. Roberta diz a Renata que com Jerônimo foi amor à primeira vista. Ela diz que é bom que a irmã esteja muito apaixonada por Matias, porque assim o gato do Jerônimo será só seu. Matilde encontra o cordão escrito R nas coisas de Rafael. Carlos acredita que o cordão seja da Bonita. Josefina diz a Roberta que espera que Jerônimo seja rico. Roberta diz que ele é sim, porém está passando por problemas financeiros no momento. Josefina diz que então ele não é um bom partido e é melhor não perder tempo. Alzira diz a Ezequiel que o tal Carlos passou o dia com Lázaro vendo as terras e que ele entende de vinhedos. Augusto comenta com Álvaro que durante sua viagem para a capital conheceu uma mulher muito bonita, chamada Renata Monterrúbio, e garante que um dia ela será sua esposa. Gonçalo agradece Jerônimo por ter salvado a vida de seu filho Matias quando ele quase foi assaltado na Europa. Ele diz que as portas de sua casa sempre estarão abertas para ele. Josefina confidencia a Roberta que não convidou Regina e Inês para a festa, pois elas não pertencem à sua classe social. Regina não pode acompanhar Jerônimo na festa, porque está no hospital acompanhando Inês e Isidro. Jerônimo conta a Regina que o verdadeiro nome de Adriana, na realidade, é Renata Monterrúbio. Augusto está impressionado com a beleza de Renata. Está decidido a conquistá-la e presenteá-la com a fazenda como presente de casamento. Regina cancela sua viagem com Antônio para apoiar Inês e Isidro no hospital. Jerônimo pergunta a Roberta se ela ficaria com ele, mesmo sabendo que seus problemas financeiros fossem permanentes. Roberta diz que Jerônimo não pode negar que é um homem do mundo, que gosta de viver bem e por isso tem certeza que ele fará de tudo para recuperar sua posição. Jerônimo questiona se para ela o dinheiro e a posição social são mais importantes que o amor. Roberta diz que não acha que o amor pode tudo, e isso só vale para as novelas e os filmes. Jerônimo diz que conhece um homem que tirou a própria vida por uma mulher, e Roberta debocha. Jerônimo fica a ponto de desmascarar Roberta, mas desiste por causa de Gonçalo e Matias.
Carlos explica a Matilde e Lázaro que o sucesso de Rafael foi plantar uma uva especial, e por isso Augusto insiste em ficar com as terras. Regina diz a Carla que está no hospital com Inês e que pelos sintomas de Andrezinho pode ser que ele tenha leucemia. Renata tenta conversar com Jerônimo, mas ele se nega. Ele diz que não quer conversar com alguém que mente, alguém que seduz somente pelo prazer, por alguém que beija só para provocar. Renata diz que teve suas razões para fazer isso e pede que ele não a julgue. Selena ouve atrás da porta. Jerônimo diz a Renata que não quer saber das explicações dela e se retira. Selena conta a Roberta que viu Renata e Jerônimo conversando. Roberta vai até a sala, mas Jerônimo e Renata já não estão ali. Ela diz à amiga que se Renata tentar pegar Jerônimo, vai acabar com ela. Constança diz a Jerônimo que Regina e Inês não chegaram à festa e nem se desculparam por não terem comparecido. Jerônimo revela que elas não receberam um convite no e-mail. Ele diz que Regina iria, porém o filho de Inês ficou mal e tiveram que levá-lo ao hospital. Renata não entende porque se preocupa tanto com o conceito que Jerônimo tem dela. Inês, chorando, diz a Regina que pensou na possibilidade de ficar sem seu filho e que ficou desesperada, sem ar, e que não sabe como ela conseguiu e que admira a amiga. Regina diz que daria toda a sua vida por apenas 1 minuto com a filha. Jerônimo conhece Honório e Josefina. Constança diz a todos que Jerônimo acabou de lhe dizer que nem Regina e nem Inês receberam o convite da festa. Josefina diz que isso acontece no mundo da internet e às vezes o e-mail não chegou. O médico avisa Adriana que o tumor de Ágata é maligno e já atingiu os outros órgãos. Adriana fica desesperada e pergunta se vai perder a mãe. O médico diz que ela tem pouco tempo de vida e Adriana sofre muito. Regina está ali na recepção do hospital e ao ver Adriana sofrendo, tenta acalmá-la. Adriana diz que sua mãe tem câncer e vai morrer. Regina a abraça. Ezequiel diz a Augusto que Alzira disse que o tal do Carlos entende de vinhedos e esteve investigando as terras. Augusto fica furioso. Jerônimo é irônico com Renata ao ficar chamando-a de Adriana. Ele diz que não vai contar nada a Matias, pois tem certeza que seu amigo vai se dar conta de que ela não é honesta muito em breve. Renata diz que não está brincando com Matias e que o beijo que deram foi antes de começar a namorar. Renata confessa a Jerônimo que a presença dele a deixa mexida e que não quer que ele tenha uma má impressão dela. Diego liga para Roberta e diz que quer que Renata sinta o que ele sentiu depois de ser humilhado. Roberta diz que assim será. Depois, ela diz à mãe que a surpresa de Renata está chegando e ela ficará muito orgulhosa dela. Josefina diz que sempre está orgulhosa dela e que depois daquilo elas irão conversar sobre Matias, pois quer que ele se interesse por ela. Roberta afirma que Matias a aborrece e não tentará tirá-lo de sua irmã. Adriana diz a Regina que ela nem a conhece e está sendo bacana com ela. Regina diz que conhece a dor da perda e sabe o que ela está vivendo. Ela conta sobre o sequestro de sua filha há 24 anos atrás. Um helicóptero sobrevoa a área da festa de Matias e espalha várias fotos de Renata. Essas fotos são montagens preparadas por Diego e Roberta, onde Renata está quase sem roupa. Todos os convidados encaram Renata. Regina se apresenta para Adriana e ela agradece seu apoio. Gonçalo pede explicações de Renata pelas fotos. Renata jura que não sabe o que é aquilo, que nunca tirou fotos daquele tipo e que não é ela. Josefina pega uma foto, esfrega na cara de Renata e pergunta então quem é. Ela diz que a filha desceu muito baixo, que manchou o sobrenome da família e lhe dá um tapa na cara diante de todos. Matias defende Renata e diz que as coisas não se resolvem assim. Renata chora e jura a Gonçalo que tudo aquilo é uma montagem, é uma calúnia. Gonçalo manda Renata ir para casa. Cínica, Roberta pede desculpas a Jerônimo e diz que não sabe o que ele vai pensar de sua irmã. Já Matias diz a Jerônimo que conhece Renata e é a mulher mais honesta. Jerônimo diz que às vezes o amor o cega e espera que aquele não seja o caso dele. Já em seu quarto, Renata sofre muito pela humilhação que passou. Constança e Honório decidem investigar quem esteve por trás das fotos que soltaram no helicóptero, já que acreditam na integridade da sobrinha. Josefina e Roberta comemoram o plano ter funcionado e riem de Renata. Honório diz a Gonçalo que não deixe o que ele acaba de ver cegá-lo e que ele não pode acreditar naquela calúnia. Matias conversa com Renata e diz que tudo aquilo irá se esclarecer e dá seu apoio.
Roberta diz a Diego que tudo foi perfeito, mas que Gonçalo não pode saber disso, pois senão eles não viverão para contar a história. Diego diz que esse será o segredo deles. Josefina finge perante a Gonçalo que está muito abalada pelas fotos ousadas de Renata. Gonçalo tenta acalmar a galinha assassina. Diego paga para o homem que soltou as fotos de Renata no helicóptero. Na sala da mansão Monterrúbio, Renata tenta se explicar para Gonçalo e Josefina, e ele quer saber quem quer fazer mal a ela. Renata diz que não sabe, mas que deve ser um covarde. Josefina diz que todos sempre a criticavam por ser rígida com ela, mas que naquele dia a falta de moral dela teve graves consequências. Renata diz que está muito sem graça por ter feito eles passarem vergonha, mas Josefina a humilha duramente. Renata vê Matias vendo a foto dela e fica magoada. Jerônimo diz a si mesmo: ai, Rafael, não sei o que você viu na Roberta, mas as irmãs Monterrúbio não valem nada. Renata não suporta mais a falta de carinho e o desprezo com que sua mãe a trata e se sente muito só. Roberta diz a Selena que não sabe se Matias irá terminar com Renata, mas se encarregará para que ele duvide da moral dela cada vez mais. Honório e Constança ouvem Roberta rindo, e Honório diz à sobrinha que acredita que aquela situação não é para rir. Roberta diz que agora sim a justiça foi feita. Constança diz: meu Deus, Roberta, isso que acaba de acontecer foi a coisa mais injusta e humilhante que aconteceu na família. No dia seguinte, Regina passa seu número de telefone para Adriana e quer seguir tendo contato com ela. Adriana agradece por sua ajuda e se abraçam. Matias diz a Renata que confia nela, mas ela percebe que ele tem dúvidas. Roberta os observa e torce para que Matias termine logo com Renata. Jerônimo retorna à fazenda e Carlos mostra para o amigo o cordão E. Jerônimo se recorda que viu Roberto usando o mesmo cordão na festa e que ela lhe disse que não o tirava. Ele diz ao amigo que Roberto tem um daquele, mas que estava usando no dia anterior e que aquele é o de Renata Monterrúbio. Carlos faz Jerônimo duvidar se Roberta era a namorada de seu irmão, ou talvez Renata. Mas Jerônimo não quer acreditar que Renata seja a mulher que traiu seu irmão e provocou sua morte. Renata agradece Matias por sua confiança, mas garante que irá provar que aquelas fotos foram forjadas e não terão mais dúvidas. Josefina se reúne com o Dr. Soto e o contrata para investigar Regina. Regina diz a Carla que espera que esteja enganada e que Andrezinho não tenha leucemia, porque não é justo ele sendo tão pequeno ter que lidar com uma doença como aquela. Renata pede que Roberta lhe envie a lista de convidados da festa de Matias, porque quer pedir desculpas a todos pelas fotos. Roberta diz que pedir desculpas não irá apagar a vergonha que ela fez toda a família passar graças à sua imoralidade. Jerônimo começa a suspeitar que Renata seja a verdadeira bonita. Ele diz que não quer que ela seja a mulher que terá que odiar por ter traído e causado a morte de Rafael. Ezequiel avisa Augusto da volta de Jerônimo. Álvaro e Alzira tocam um na mão do outro dentro da igreja e trocam olhares. Antônio se decepciona por Regina não fazer a viagem com ele. Carla diz à filha que pode ser verdade que Antônio não é uma prioridade na vida dela. Na fazenda, Carlos aconselha Jerônimo a pensar muito bem antes de vender a fazenda de Rafael para Augusto. Renata está no hospital com Matias para acompanhar a Adriana, enquanto chega Regina e as duas se encontram. Roberta diz a Josefina que Matias e Renata saíram juntos. Josefina fica com raiva e diz que Matias tem pouca dignidade. Roberta diz que fez tudo por nada. Josefina segue insistindo para que Roberta fique com Matias e comenta com a filha que sente Gonçalo afastado dela. Ela diz que Constança segue colocando Gonçalo contra ela e até disse que preferiria uma tal de Regina Soberon para que fosse a esposa dele. Regina diz a Renata que ela é a filha de Gonçalo Monterrúbio e que ele é um homem muito generoso. Ela diz que foi convidada para a festa e que iria com Jerônimo Linhares, mas não pôde comparecer ao evento. Renata se surpreende ao saber que Regina conhece Jerônimo. Ao se abraçarem, as duas sentem algo muito especial. Renata percebe que Regina é muito maternal e sentem uma forte conexão. Roberta diz a Josefina que sente muita raiva de Constança, pois sempre se mete onde não é chamada. Josefina coloca ideias para que Roberta já odeie Regina.
Roberta agora entende o motivo da mãe querer que ela se case com Matias, para assegurar a posição delas. Adriana e Renata entram para ver Agatha no quarto do hospital. Jerônimo recebe um e-mail de Renata, onde ela pede que ele deixe ela se explicar para ele. Gonçalo comenta com Regina que foi bom ela não ter ido à festa, pois passaram um momento muito desagradável e se sentiria muito mais envergonhado se ela estivesse presente. Regina diz a Gonçalo que nela ele pode ter toda a confiança. Gonçalo está visivelmente interessado em Regina. Matias conta a Adriana e Renata que há muitos anos o tio Honório conheceu uma mulher com o mesmo nome e sobrenome de Agatha. Josefina manda Soto também investigar Jerônimo Linhares. Renata diz a Adriana que Jerônimo certamente deve odiá-la depois de ter mentido para ele e pelas fotos. Adriana desconfia que Diego esteja envolvido nas fotos de Renata e a previne. Roberta liga para Jerônimo e quer ir vê-lo. Jerônimo diz que não está na capital, pois teve pendências para resolver e questiona como está a irmã dela. Roberta diz que sente muita vergonha dele ter visto do que Renata é capaz. Ela diz que sua irmã tem habilidades para fazer um homem cometer loucuras por ela. Matias quer conhecer Regina, já que todos falam muito bem dela. Jerônimo liga para Renata e diz que aceita a proposta dela e que se vêem no dia seguinte às 9, naquele mesmo bar. Honório confirma que Agatha é a mulher que foi sua namorada há muitos anos e, para ajudar sua filha, decide arcar com os gastos do hospital. Jerônimo está na fazenda para resolver se vende ou não a fazenda e os vinhedos, e Carlos aconselha que o amigo não faça isso. Honório conta a Renata e Matias que realmente conhece a mãe de Adriana. Gonçalo chega ali e diz a Renata que quer apresentar para ela Regina Soberon, Inês e Isidro. Todos se conhecem. Renata diz ao pai que já conhece Regina e que Adriana foi quem as apresentou. Adriana diz que Regina lhe abraçou e lhe apoiou nesse momento com sua mãe. Falando sobre o que fizeram com Renata, Diego e Roberta demonstram que estão felizes com o que aconteceu. Diego, por sua vez, cobra Roberta, pois ela havia garantido que não haveria investigação e há várias pessoas determinadas a descobrir quem está por trás da brincadeira de mau gosto. Padre Severino pergunta a Carina como ela está com Álvaro. Carina diz que tudo está diferente e que acredita que o marido esteja abalado pelo fato dela nunca poder ter tido um filho. Honório revela a Constança que a mãe de Adriana foi sua namorada no passado. O médico diz a Agatha que o caso dela está muito grave e que lhe resta aproximadamente no máximo 3 meses de vida. Agatha fica muito triste e pede que ele não avise nada a sua filha. Carla suspeita que Gonçalo esteja interessado por Regina, pela forma que ele se preocupa com ela e como a trata. Gonçalo está muito frio e distante de Josefina e decide dormir no quarto de hóspedes, o que irrita sua esposa, que quer que Roberta e Matias se casem para garantir sua posição financeira. Josefina reclama com Gonçalo por seu estranho interesse por Regina e exige que não volte a procurá-la. Ele aproveita a discussão e diz a Josefina que quer o divórcio porque já não a ama. Gonçalo diz que já não a ama mais, que não está apaixonado e não sente mais amor. Apesar dos conselhos de Carlos e Matilde, Jerônimo pede a Augusto que prepare o contrato da venda da fazenda. Carlos é totalmente contra a venda e deixa isso claro perante Jerônimo, Augusto e Álvaro. Carla diz a Regina que tem a impressão que Gonçalo a admira demais, e mesmo sendo casado, essas coisas acontecem. Regina diz à mãe que ela está enganada, e mesmo se fosse verdade o que disse, ela jamais se interessaria por um homem casado. Josefina nega terminantemente em dar o divórcio para Gonçalo. Gonçalo diz que não há motivos de seguir aquele casamento, pois não a ama e não a deseja. Josefina, chantagista, diz que sem ele não sabe viver e que por isso não aceitará o divórcio. Augusto e Álvaro brindam, pois Jerônimo está decidido a vender a fazenda. Augusto suspeita que Álvaro esteja interessado por alguma mulher que trabalha na Bonita. Honório está investigando quem alugou o helicóptero que divulgou as fotos de Renata. Quando Jerônimo diz aos empregados que vai cortar todos os laços com a fazenda, as terras e os vinhedos de Rafael, Carlos pergunta se ele também vai se afastar de Roberta e Renata, se ainda quer saber se ele está pensando em se esquecer de vingar a morte de seu irmão.